E na semana passada, a cantora Anitta revelou ter recebido aí um diagnóstico de endometriose após um longo processo de investigação, fortes dores que ela sentia, principalmente depois de ter relações sexuais. A cantora Anitta disse que nenhum médico conseguia descobrir o que ela tinha e avisou até aos fãs que ia precisar se afastar um pouco dos shows, né, para fazer uma cirurgia por conta da doença. A endometriose afeta 1 a cada 10 mulheres e ainda é subnotificada no Brasil. A partir de agora, nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Marcelo Ponte, que é ginecologista e obstetra. Boa noite, doutor Marcelo. Obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Eli. Um prazer enorme estar aqui e vamos aí conversar um pouco sobre essa doença que está tão falada ultimamente. Que bom que está sendo falada, é uma doença tão subdiagnosticada. Doutor Marcelo, a gente ficou inclusive surpresa porque, vamos ser sinceros, né? A cantora Anitta é uma mulher que tem posses, que tem recursos, que tem acesso aos melhores médicos, aos melhores planos de saúde e até ela teve dificuldade para identificar que estava com endometriose. Aí o senhor imagina aquela parcela da população que não é tão privilegiada assim. É tão difícil identificar essa doença? Os sintomas são parecidos com outras doenças? Qual é a dificuldade? A endometriose, ela sim, é difícil de diagnosticar. Às vezes os sintomas se confundem com algumas outras doenças, então não é tão fácil assim diagnosticar de imediato. Mas realmente o fato da Anitta é uma coisa que surpreende um pouco por conta dos recursos que ela tem, como você mesmo falou. Os exames tradicionais de rotina que a gente usa na rotina ginecológica geralmente não diagnostica a endometriose. Então, precisa de exames específicos, com mapeamento de endometriose, e aí pode ser feito ou a ressonância com mapeamento de endometriose, ou uma ultrassonografia transvaginal com mapeamento de endometriose. Também são exames específicos, são fundamentais ser realizados por profissionais experientes na patologia, na doença. Então, assim, não é toda paciente que tem esse recurso, então e também são sintomas que, como eu já falei, são sintomas que confundem bastante com outras patologias. A Anitta, ela tinha sintomas de dor a urinar. Então, assim, é um dos sintomas inespecíficos da endometriose. O sintoma mais específico da endometriose, o mais comum, na verdade, da endometriose, é a cólica menstrual muito intensa. Então, geralmente, quando a paciente tem uma cólica menstrual muito forte, muito intensa, que aí a gente começa a investigação para endometriose. No caso da Anitta, ela começou com sintomas mais urinários, e aí ficou mais a suspeita de infecção urinária. Então, realmente, assim, eu acho que foi por isso que postergou mais esse diagnóstico dela. Vamos esclarecer aqui para as nossas telespectadoras, os telespectadores também, o que é mesmo a endometriose e ela Perfeito. pode acontecer com qualquer mulher? A endometriose é uma doença ginecológica benigna, crônica, e o que que ela caracteriza? É um tecido do útero, um tecido do endométrio fora do útero. Então, eu até trouxe o modelinho para tentar explicar melhor. Esse aqui é o útero. Por dentro, ele é revestido por uma camada que chama endométrio. Então, quando essa camada, que é chamada de endométrio, está fora do útero, esse endométrio ele pode proliferar e causar endometriose. Então, quando a paciente menstrua todo mês, durante a menstruação, ela, além de menstruar no útero, ela vai também menstruar nesse tecido do endométrio que está fora do útero, que aí desenvolve a endometriose. Então, É, Pois não, doutor. pode, então, a endometriose é uma patologia que ela, às vezes ela demora para se manifestar, nem sempre ela se manifesta de uma forma tão clássica e pode vir com vários outros sintomas aí, não só a cólica menstrual, mas pode ter
uma distensão abdominal, alteração intestinal, alterações urinárias. Então, às vezes, a gente precisa um pouco mais de uma investigação mais detalhada, um acompanhamento, para conseguir dar esse diagnóstico. E qualquer mulher está sujeita a ter endometriose? Sim, qualquer mulher está sujeita, porém, existe um fator genético muito importante. Então, assim, geralmente, toda mulher está sujeita a ter esse refluxo, né? Pode ser que toda mulher, esse tecido do endométrio, ele caia mesmo fora do útero. Só que nessas pacientes que têm endometriose, elas têm uma suscetibilidade a desenvolver endometriose. Então, geralmente, o que a gente pensa, os estudos falam, é que um fator genético aí tem essa influência. Então, é como se o mecanismo de defesa não reconhecesse esse tecido aqui que está fora do útero. A gente tem aí alguns sintomas da endometriose que não são muito tradicionais, como o senhor citou, esse caso aí da questão urinária da Anitta. Mas quais são os sintomas clássicos que, se a gente tiver, pode servir já como um alerta, acender aquela luzinha amarela? Perfeito. O sintoma mais clássico é a dor, a cólica menstrual. Então, aquela cólica menstrual incapacitante, uma cólica menstrual mais intensa, que às vezes é associada com enjoo, às vezes a paciente chega aí no hospital, tem que tomar medicação na veia. Então, essa cólica, ela é bem característica de endometriose. Uma cólica menstrual leve é comum toda paciente ter, tá? Mas uma cólica menstrual mais intensa, que não melhore com analgésicos comuns, então isso deve levantar e ligar o sinal de alerta para a gente investigar a endometriose. Tem uma faixa de idade, doutor, para começar a ter esses sintomas? A partir daquela menarca, tem a primeira menstruação, ela já está sujeita a ter endometriose ou precisa de mais um tempo para o organismo se adaptar àquela nova vida? Perfeito. Na verdade, sim, ela pode desenvolver já a partir da menarca, mas a idade principal, mais comum que a endometriose se manifesta é entre os 18 e os 40 anos. Mas sim, a gente vê casos de endometriose em pacientes mais novos e em adolescentes. Então, sempre estar atento, principalmente aí as mães, ver as filhas tendo cólicas muito intensas, né, parando no hospital por conta dessas cólicas, levantar aí, ligar o sinal de alerta para investigar a endometriose. E qual é aquele exame que já detecta, dá o sinal de que você tem endometriose e que precisa cuidar? Então, os dois exames principais que a gente utiliza para diagnóstico da endometriose são a ressonância com mapeamento específico para endometriose e ultrassom transvaginal com mapeamento para endometriose. Ambos, eles são necessários fazer preparo intestinal antes, tá? Mas o diagnóstico, certeza, é através da laparoscopia com a biópsia da lesão, tá? Mas esses dois exames, através da imagem, a gente já consegue dar o diagnóstico. Pronto, doutor, a gente tem aquela mulher que sentia muita cólica, desconfiou com o seu médico de confiança que poderia ter endometriose, foi em busca do exame, confirmou. Aí agora, o que que a gente faz? Então, primeira coisa, tem que começar o tratamento o mais rápido possível, tá? Justamente, a endometriose é uma doença que ela pode piorar bastante, ela tem um potencial aí de ela se alastrar muito rápido e causar muitas consequências muito fortes, muito graves. Então, quanto antes, o quanto mais precoce a gente ter esse diagnóstico e ter esse tratamento, melhor. Então, quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, é o ideal. É comum a gente ter que chegar até o nível de cirurgia ou dá para ter os paliativos com medicação? Na verdade, a cirurgia é um tratamento de exceção. Geralmente, o que a gente faz quando a gente diagnostica a endometriose? A gente primeiro trata
bloqueando a menstruação ou bloqueando a ovulação com hormônios, e aí pode usar pílulas anticoncepcionais, DIU hormonal, implantes, e aí vai depender de cada caso. E aí, se realmente não melhorar com um tratamento hormonal, aí sim é indicada a cirurgia. Então, a cirurgia, na verdade, é um tratamento de exceção. No caso da Anitta, ela já foi para a cirurgia. Então, provavelmente porque o caso dela já devia estar um caso mais avançado. E aí, uma vez feita a cirurgia, se houver a necessidade de chegar a esse recurso, a mulher está, digamos assim, entre aspas, curada da endometriose ou não? Pode voltar? Então, infelizmente, a endometriose não tem cura. Então, assim, por mais que a paciente faça a cirurgia, ela precisa continuar fazendo o tratamento com bloqueio hormonal pós a cirurgia. Por isso que a gente só reserva a cirurgia nos casos realmente que precisem, né? Nos casos mais avançados. E aí, quando tem um tumor, um endometrioma, que é quando a endometriose acomete o ovário, está um tumor maior que 6 centímetros, ou quando a endometriose acomete o ureter, que é o canalzinho que leva o xixi, ou quando tem infiltração no intestino, então quando realmente a endometriose está no estágio mais avançado, ou realmente quando a paciente não melhora o quadro da dor somente com bloqueio hormonal. Doutor, e a mulher que ela tem endometriose, naturalmente ela vai ter dificuldades para engravidar ou não? Não, nem sempre, tá? Geralmente, quando a endometriose leva a uma infertilidade, leva a uma dificuldade para engravidar, geralmente é nos casos mais avançados. Por isso, também é importante a gente fazer o tratamento precoce, o diagnóstico e o tratamento precoce. Então, a endometriose, ela pode acometer as tubas, né, que são esses canaizinhos aqui, que leva o espermatozoide até o ovário para fecundação. Quando a endometriose acomete as tubas, aí sim ela pode causar infertilidade. Então, nem sempre a endometriose atinge esse tecido. Geralmente, a endometriose está mais localizada nos ligamentos que prende o útero ao corpo, que a gente chama de ligamento útero-sacro. São os ligamentos o local mais comum que a endometriose acomete. Mas por isso é que é importante cuidar o quanto antes, né, doutor? Para que não chegue Sim, até esse ponto aí de provocar a infertilidade, né? isso, justamente. O ideal é, o quanto antes, diagnosticar e tratar justamente para evitar e ter complicações, evitar ir para cirurgias, evitar a infertilidade. E assim, as cirurgias geralmente são cirurgias grandes, são cirurgias às vezes mutiladoras, então é importante isso a gente intervir aí o quanto antes para evitar essa cirurgia. E aí, quando a pessoa não cuida o mais rápido possível, ela pode desencadear outras doenças, como o caso da Anitta, por exemplo. Ela poderia ter uma infecção urinária a partir dessas dores que ela sentia? Na verdade, sim, a endometriose ela pode infiltrar bexiga, pode infiltrar o intestino e aí pode trazer complicações mais graves, né? Tem pacientes que às vezes evacuam com sangue, tem pacientes que às vezes urinam com sangue. Eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que se preocupar com pacientes com endometriose são os fatores psicológicos. Pacientes com endometriose são pacientes que sofrem dor pélvica crônica. Então, assim, são pacientes geralmente que têm um psicológico muito debilitado por conta da dor, por conta do sofrimento, por conta às vezes, do desconhecimento da doença, por conta do medo de ficar infértil. Então, assim, o fator psicológico, às vezes até mesmo de distúrbios de ansiedade, de depressão, são muito relacionados a pacientes que têm endometriose. E também o tumor, quando ele está no ovário, e aí é um caso muito raro, ele pode virar um câncer de ovário, tá? Mas assim, é um caso muito raro. Por isso que quando o tumor está maior que 6 centímetros, a gente indica cirurgia. O negócio é difícil, né, doutor? Tem que Sim, ficar sim, sempre se cuidando, sempre se precavendo, que é para tentar descobrir o sim, quanto antes já tratar logo para que não chegue a ser um caso mais grave, né? Doutor Marcelo, sim.
Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. A gente precisa realmente ter mais conhecimento para poder tentar ser um tratamento o mais precoce possível, né? Perfeito, eu que agradeço, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre endometriose, mais pessoas aí vão ter consciência dessa doença. E eu acho que assim, o recado que eu quero dar afinal, cólica menstrual intensa não é normal. Então, se você sente cólica menstrual intensa, procure o médico, fale, comente, peça o exame para investigar a endometriose, para a gente tratar aí o mais precoce possível. Obrigada, doutor. Uma ótima noite para o senhor. Nós conversamos Boa aqui com o noite. doutor Marcelo Pontes, ginecologista e obstetra, direto de São Paulo, esclarecendo aí para a gente todos esses sintomas da endometriose e também o que é que a gente precisa fazer para tratar.